Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz: Jesus, o único caminho. Então diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, dependendo da tua tradução vai dizer há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vós tiverdes preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha o que Jesus, gente, ele nos ensina aqui, ele nos fala aqui, que ele disse para quê? Não nos preocupássemos, não se preocupe, né? Porque nós precisamos crer em Deus e também nele. Ele diz que ele e o Pai são um. E aqui, o que nós entendemos aqui, gente, por caminho? Vamos ir lá no Éden agora. Como é que aconteceu lá no Éden? Satanás entrou na serpente, tá? Como estudiosos costumam dizer, foi a primeira sessão espírita que aconteceu, né? Então ali, a serpente, Satanás entrou nela, foi até Eva e começou a mentir. Começou a mentir para Eva, né? A Eva deu ouvidos para a serpente, infelizmente. Aí, o que aconteceu ali, gente? Quando eles pegaram o fruto que não era para pegar, ela comeu e deu também para o seu esposo. E ele comeu porque ele quis. Ela não empurrou a goela abaixo. O que aconteceu aqui? Aqui, gente, no momento em que eles fizeram isso, a porta ou seja, o caminho se fechou. Por quê? Porque depois que eles fizeram isso, quando Deus veio para conversar com eles e eles falaram que estavam escondidos porque eles estavam com vergonha, que eles estavam nus, e Deus disse, mas como vocês sabem que estão nus? Os olhos deles tinham se aberto porque eles comeram do fruto que não era para eles comer. Então Deus teve que expulsar eles do Éden e colocar um anjo com uma espada de fogo desembainhada guardando aquele lugar e aquela árvore para que eles não tivessem mais acesso. Ou seja, aquele caminho fechou. Por que Jesus teve que vir? Nasceu de uma mulher e isso já estava escrito lá no Éden. Ele veio, nasceu, cresceu, e quando ele chegou ali aos 30 anos de idade, ele foi até João Batista, desceu as águas do Jordão, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba, né? E ele ouviu Deus dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, o que aconteceu depois disso, gente? Depois do batismo e depois de Jesus ser cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. Ali, depois ele foi tentado e ali ele começou o seu ministério. O caminho, Jesus abriu de novo lá na cruz. O caminho ele abriu na cruz. Quando ele nos comprou, o seu sangue verteu lá naquela cruz, o sangue da nova aliança. Ali o caminho foi aberto. Quando Jesus disse está consumado, o véu se partiu de cima a baixo, nos dando acesso ao coração do Pai, à presença de Deus.
Então, o caminho se abriu de novo, Jesus nos deu acesso ao coração do Pai. Ele nos deu acesso através da salvação, nos comprou, nos remiu. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Ele abriu o caminho de volta lá na cruz. A verdade. Porque Jesus não é mentiroso. Jesus, ele fala a verdade, a palavra. O tempo todo, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou, tudo através da palavra. Jesus fez tudo, gente, baseado em tudo que estava escrito a seu respeito. Ele disse, quando ele foi traído, ele disse, é necessário para que se cumpra a Escritura. Então, tudo aquilo que estava escrito sobre Jesus, ali em Isaías, que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lá fala tudo sobre Jesus. Então, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito. Jesus é o verbo, é a própria palavra. E a vida, gente, porque Jesus nos deu a vida. Nos resgatou, nos comprou, nos trouxe de volta para o Pai. Ele nos reconciliou, nos tornou herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então hoje nós temos acesso às bênçãos, à salvação, o milagre, a prosperidade. Então a salvação, gente, é um pacote completo. E isso Jesus abriu, Jesus deu acesso, porque ele é o caminho, a verdade e a vida e vida em abundância. Ele disse, né? O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos deu vida, gente, e nos dá vida e vida em abundância. A vida aqui, ele nos dá paz. Por isso que ele disse, não se preocupem. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, como diz aqui, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou e vou preparar lugar para vocês. E depois eu vou buscar vocês e vou levar para mim. Então nós só precisamos crer, confiar e esperar. Andar no caminho, que é Jesus, fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos, valores, princípios e que as promessas se cumpram na nossa vida aqui, gente. A promessa, a salvação, no dia que Jesus voltar, nós vamos. Agora, a vida e a vida em abundância, Jesus já nos deu. Então pare de viver, gente, muitas vezes com uma mente escassa, miserável, pobre, se achando que não é merecedor, porque Jesus, ele nos deu tudo, o melhor, a porta ele já abriu, o caminho foi aberto, o mar Deus abriu para o povo passar, para a gente passar com os pés enxutos, ninguém molhou os pés, ninguém se embarrou, ninguém. Todos passaram cantando o hino da vitória. Então, gente, é o que nós temos que fazer. Seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Nós não podemos nos desviar desse caminho, nem desta verdade, gente, porque daí nós perdemos a paz, nós perdemos a vida. Jesus é o único acesso à salvação. A palavra diz o que? Aquele que crer e for batizado, será salvo. Aquele que crê, aquele que aceitar Jesus, aquele que fizer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida e viver conforme o Evangelho, conforme a palavra, conforme ela é pregada. Jesus é a própria palavra. Jesus, gente, cumpriu tudo o que estava escrito. Ele pregava o que estava escrito. Jesus, ele guardou todos os mandamentos. Ele ensinou os mandamentos e ainda acrescentou mais um, gente. O que Jesus disse?
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos, nós só conseguimos amar se o amor de Deus estiver transbordando no nosso coração. Se a gente tiver essa paz no nosso coração, a gente aguenta estender o dedo, julgamento, crítica, tudo. A gente não tá nem aí. Deixa que falem. Sabe quando a pessoa ela tá se convertendo, ela se converteu, né? Daí, se é uma pessoa que bebe, vamos dizer, esse aí, ó, mas não dou tantos dias, tá lá no bar de novo. Ah, esse aí que usava droga, mas ó, daqui a pouco ele tá lá na boca de fumo de novo. Esse aí não vai ser ninguém, capaz, isso aí, ó. Quantas vezes, gente, fazem isso? Aponta o dedo. Mas quando nós estamos em Cristo, nós cremos nas promessas, na palavra e que tudo vai se cumprir na nossa vida, eis que tudo se fez novo, aí nós conseguimos viver o novo. E quando essas pessoas que te criticaram, que zombaram, eles vão ver a tua transformação. Eles vão ver o que Deus fez na tua vida. Nós temos um tio, né, que ele foi criado junto com a minha mãe. Na verdade, ele é o irmão de criação. E ele tem um testemunho no YouTube, gente. Ele conta ali toda a vida dele. Eu acho que leva quase umas 2 horas ali. Eles encenam, eles fizeram mesmo assim, tipo como uma novela, e ele era o protagonista, ele mesmo, contando a história dele, como é que, o que ele fazia. Gente, ele ia na nossa casa, ele bebia, e a pessoa quando bebe, gente, ela faz muita coisa assim, ó, muita sujeira. Eu não vou falar aqui, mas quem tem familiar assim sabe. E a gente falava para ele, né? A gente falava, naquela época a gente não conhecia Jesus, mas olha a família dele, o sogro é cristão, né? Não sei se ele já é falecido ou não, mas a esposa dele, eles oravam por ele, até que aquele homem, gente, ele bebia de cair nas valetas, como a gente costuma dizer aqui no sul. Ele caía, ele dormia bêbado na rua, ele caía de chamarem eles, de irem buscar ele lá definitivamente caído na rua, gente. Hoje, para a glória de Deus, gente, ele é um pastor. Então, para você ver o que Deus faz, quando a pessoa decide estar e andar no caminho, a verdade e a vida, ela é curada, ela é liberta, e Deus usa aquele vaso, gente. O testemunho dele a gente conhecia, né? A gente sabia como ele era e como ele é hoje, o que ele faz hoje, né? Quando ele me manda mensagem, ele diz: e aí, minha sobrinha querida, minha irmã em Cristo. E aí ele me manda uma palavra, né? Que Deus abençoe vocês. Daí eu respondo: e daí, tio, tudo bem? Que Deus te abençoe, seu ministério, que Deus lhe use. Nossa, né? Ele me manda sempre quando ele pode, né? Porque é muito corrido, ele faz a obra, ele trabalha, mas para você ver o que Deus faz, a forma como Deus faz, gente, a forma como Deus trabalha. Então, quando a gente escolhe o caminho, quando a gente aceita Jesus verdadeiramente na nossa vida, o eis que tudo se fez novo, é isso que ele faz. A gente aprende a ter uma vida nova, a gente aprende a andar em novidade de vida, a gente é liberta de tantas coisas, né? De tantas manias, de tantas coisas que a gente praticava e que hoje a gente não faz mais, que a gente olhava e dizia: meu Deus, eu fazia isso. Para você ver como o diabo, gente, ludibria, engana as pessoas,
manipula a mente. Então, às vezes, quando a pessoa cai em si e ela pensa, nossa, mas como que eu fiz isso? Mas como que eu fiquei com essa pessoa? Como que eu tal coisa? As pessoas começam a despertar. Abre os olhos, né? Dos cegos, porque enquanto a pessoa não está em Cristo, ela vive uma cegueira espiritual. Ela vive uma paralisia. Ela está paralisada e paralítica espiritualmente, gente. Manca, coxa, cega. Mas no momento que ela ouve a verdade, ela é liberta. Quando ela anda no caminho, na verdade e na vida, a vida dela realmente é transformada, porque Jesus dá a verdadeira vida para ela. Porque antes a gente achava que a gente vivia. Mas depois que a gente conhece Jesus verdadeiramente, a gente vê o que Deus faz e o que Deus está fazendo e ainda vai fazer na vida da gente, a gente fica perplexo. A gente olha e diz, meu Deus, por que eu não vim para Jesus antes? Mas tudo é no tempo de Deus, né? A palavra diz que não é por força nem por violência, e Deus não chega atrasado, gente. Nem Jesus chegou atrasado quando Lázaro morreu. Enquanto eles diziam, Senhor, se tu tivesse chegado antes, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse, eu não disse que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Então, tira a pedra. Ah, Senhor, mas já cheira mal. Aí Jesus disse, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Lá veio Lázaro. Aí Jesus disse, tirem aqueles panos que enrolavam ele. Porque às vezes nós estamos tão enrolados, gente, em tantas coisas, que a gente não consegue caminhar direito. Jesus diz, tira a pedra, vem para fora. Mas às vezes nós estamos envolvidos no passado, envolvidos em coisas que nos feriram, e ali a gente vai tendo dificuldade de caminhar, a gente fica tão enrolado naquilo ali. O Lázaro, se eles não tivessem tirado aqueles panos que ele estava enrolado, que eles enrolavam as pessoas para colocar ali dentro do sepulcro, ele não ia conseguir andar. Então nós precisamos nos desprender das coisas do passado, nos desenrolar das coisas que nos impedem de caminhar, de seguir no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Então a gente precisa dizer, Jesus, eu quero viver o algo novo. Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor conquistou lá naquela cruz, aquilo que o Senhor me chamou para viver, essa vida plena e abundante. É essa vida que eu quero. Eu quero um desses quartos para mim. Eu quero morar na tua mansão celestial. Eu quero morar aí na tua casa, nesse quarto que o Senhor foi preparar para mim. É nisso que nós temos que focar, gente. Da salvação. Saber que as coisas daqui são passageiras, mas aquelas lá, não. A palavra diz, gente, tudo pode passar, mas as palavras do Senhor não. Elas vão prevalecer para sempre. A palavra de Deus, ela vai sempre ser a mesma. Então, que você faça uma reflexão da tua vida, né? E ali Tomé, ele disse, indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Às vezes a pessoa está assim, né? Perdida. Às vezes ela está na igreja, mas ela ainda não conheceu esse caminho, ainda não deu aquele estalo, ainda não teve aquela virada de chave, ela ainda não conseguiu mudar o pensamento, mudar as atitudes, crer verdadeiramente. Crer. Porque às vezes a pessoa ela chega na igreja, gente, tão ferida,
tão enganada que ela já foi em tantos lugares, em tantas portas erradas que ela bateu, que às vezes quando ela chega na igreja, ela chega tão desconfiada, como a gente diz, que com o pé atrás em tudo, que ela não consegue crer. Ela não consegue confiar. E isso é algo que ela precisa se desprender. Não julgar, porque nem todo mundo é igual. E a gente não pode olhar para as falhas do homem, nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O homem é falho, Ele não. E o homem falhou lá no Éden, fechou o caminho. E Jesus veio, abriu, nos deu acesso. E nós temos hoje acesso à salvação, à presença do Pai, as bênçãos, heranças, promessas, tudo está ali para se cumprir na nossa vida, mas nós precisamos crer somente. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, libertas, que elas tenham as suas vidas transformadas, Pai, pelo poder da Tua palavra, que elas sejam curadas, que elas decidam estar e andar no caminho que é o Senhor, na verdade e na vida, porque só o Senhor tem a vida e a vida em abundância, e que estas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, curadas, libertas, transformadas, resgatadas, e que elas possam crer verdadeiramente na bênção e no milagre, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.